Hoje é dia 17 de fevereiro de 2022, são 15 horas e 20 minutos em Franca, São Paulo. Quinta-feira, nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e Seu Mistério, volume 2. Sob esse título, Camille Flammarion, que é o autor do livro, ele escreveu uma trilogia. No tomo 1, volume 1, ele fala a respeito da manifestação de fantasmas, que é o termo que ele utiliza, de pessoas vivas, ou seja, pessoas que gozam de saúde, estão matriculadas na escola da terra, têm RG, CPF, carteira de trabalho e, no entanto, em determinadas circunstâncias se desdobram e apresentam um duplo, que ele chama de duplo. Esse duplo, ele pode ser desde uma manifestação apenas de mente a mente, de quem produz o fenômeno para quem é o receptor, né, dessa informação, e só ele percebe. Ou então pode ser uma manifestação mais ostensiva, aonde outras pessoas participam do que se vê, do que se ouve. E mais ostensiva ainda, a manifestação desse duplo é tão nítida, tão evidente, que ela é, vamos supor, no caso de um diálogo, até o hálito, até o bafo, vamos dizer assim, do duplo daquela pessoa é sentido no nariz de quem é o receptor. Acompanhado de fenômenos físicos, tipo movimentação de objetos, fraturas de objetos, um quadro que cai, uma mesa que racha, uma mesa que se quebra, né? Sons, por exemplo, um tiro, o fedor da pólvora, tem que se abrir as janelas para sair o fedor da pólvora. Dentro de casa, todo mundo ouve próximo ao ouvido um tiro e o cheiro da pólvora, as pessoas abrem. Tiro que é ouvido em casas à distância, alguém deu um tiro dentro de casa. E ninguém está ali com arma nem nada. Enfim, a missão, ou trabalho, ou empenho de Camille Flammarion, neste primeiro volume, mostrar que pessoas normais, vivas, estão aqui e estão ali com o seu duplo, ele chama de duplo, esse segundo corpo, vamos dizer assim, que se manifesta. No segundo volume, que é este daqui, ele fala a respeito da manifestação de fantasmas de vivos durante a morte. Esse durante a morte é porque ele vai tratar daqueles indivíduos que estão vivos, estão com o corpo físico, mas estão convalescentes, estão moribundos. E ele apresenta casos desde uma semana anterior até 2 dias e quase que a hora do desenlace do corpo físico. E no terceiro volume ele vai se ocupar, uma vez que ele gastou 2 volumes para fazer a apresentação de fantasmas de vivos, pessoas que estão com o corpo físico e tem um duplo que se manifesta desde uma maneira mais sutil até de uma maneira mais ostensiva, conforme a gente se referiu. Ele vai tratar dos mesmos fenômenos, porém, daqueles que já perderam o corpo físico. O corpo físico está se decompondo no cemitério, ou sob o pé de uma árvore, ou no fundo de um lago, e com isto o ser imortal se apresenta tal qual os fantasmas dos vivos. A gente já fez um comentário em momentos anteriores, onde um pesquisador de nome Alexandre Aksakov escreveu um livro que tem por título Animismo / Espiritismo. Neste livro, Alexandre Aksakov, russo, ele
apresenta fatos assemelhados a este. E o objetivo dele é saber se os fantasmas dos vivos têm auxílio dos fantasmas dos mortos, ou se nas manifestações chamadas espíritas, onde estão presentes os fantasmas dos mortos, se existe a participação do fantasma dos vivos. E ele conclui que sim. Não há um fenômeno espírita sem a participação do encarnado. E não há um fenômeno paranormal, onde aquelas pessoas que procuram negar a existência da vida após a morte do corpo físico, mas não negam que é possível alguma coisa, um duplo, se manifestar, né? É semelhante àqueles desenhos onde a pessoa se multiplica várias vezes, né? Eu não sei o nome dos personagens, mas tem vários personagens nesse sentido, nas séries japonesas, nas séries americanas, onde o indivíduo produz cópias de si mesmo. Então, semelhante ao que acontece nesses desenhos, acontece o duplo de uma pessoa que está encarnada, está com o corpo físico e aparece um duplo. É possível isso acontecer quando o indivíduo já não tem mais o corpo físico? Enfim, os fatos estão aí para comprovar. Cabe a explicação de como isso acontece. Alexandre Aksakoff tinha muitos fatos, assim como o Camille Flammarion. O Camille Flammarion, ele diz que no seu primeiro volume ele apresentou 400 laudas, 400 páginas, mostrando exclusivamente a apresentação de fantasmas de vivos, e bem vivos, gozando de perfeita saúde. Mas que esse volume poderia ser multiplicado por 10, ao invés de 400, 4.000 páginas. Nesse segundo volume, 362 páginas. Ele diz que poderia ser multiplicado por 10, 3.620. E a apresentação de fantasmas de mortos igualmente. Por quê? Ele escrevia em um jornal à época, muito procurado pelos leitores, um jornal que tratava de assuntos políticos e abria espaço para assuntos diversos. E o Flammarion aproveitou esse jornal e começou a expor as suas descobertas, os seus apontamentos em torno do que ele ia encontrando. E as pessoas se comoveram com aquilo e começaram a escrever cartas para ele. Então ele tem um arquivo pessoal onde ele tem milhares de casos. E com isso ele teve a oportunidade de escrever grandes livros, grossos livros. E como um pesquisador, um astrônomo que ele era, ligado à responsabilidade naquilo que apresenta, porque afinal de contas, sob a lente de um telescópio, está apenas só ele, isoladamente lá num observatório astronômico, e de repente ele vê um passar de um cometa, um movimento anômalo nas organizações estelares. Ele tem que registrar aquilo dentro dos conhecimentos científicos da época. E esse material é apresentado com tanta responsabilidade, com tanta seriedade, que os astrônomos têm aquilo quase que como um fato, mas que, no entanto, é certo que tem que ser examinado, porque ninguém duvida da responsabilidade do astrônomo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de coisas estranhas que aconteciam. O cometa Halley, por exemplo, quando ele ia surgir, os astrônomos viram a sua chegada, mas por motivos, influência da igreja, sei lá o que, as forças políticas foram movimentadas e o marechal da Marinha ordenou a todos os astrônomos: não é para divulgar o aparecimento do cometa Halley, porque era Halley, a semelhança de Camille Flammarion, que estava com seu olho na lente do telescópio e viu isso por primeira vez, e o fato foi confirmado, mas não era para ser divulgado. E com isso, a confusão no mundo todo se estabeleceu, pessoas que se suicidaram, pessoas que pensaram que o mundo estava acabando, pensaram que era uma manifestação angélica. Qual o objetivo disso? Por quê?
Por que que um comandante militar, porque o comandante militar não tem esse poder? Certamente esse marechal da Marinha, que assinou a ordem para que não houvesse manifestação do cometa Halley, recebeu a ordem superior que deveria estar ligado a alguma organização religiosa, porque não faz sentido. Vai aparecer um rastro de luz no céu, todo mundo vai ver, todo mundo vai desenhar, vai fotografar, vai, sei lá, né? Dar seu testemunho, sua palavra de honra de que aquilo aconteceu, e no entanto não é para ser apresentado ao mundo. Por quê? O mundo inteiro vai ver, né? Mas são as incoerências das realidades científicas e da mesma forma os fenômenos psíquicos. Na Europa, na Rússia, tipo Inglaterra, França, se formaram sociedades psíquicas onde haviam pessoas que vislumbravam a imortalidade e outras que simplesmente nada disso era possível, mas no entanto o fenômeno estava ali. Então cada qual apresentou diferentes pontos de vista a respeito desses fenômenos que nós estamos estudando. E nesse segundo volume, o Camille Flammarion apresenta um prefácio, onde ele apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la, como se for o pior de todos os males. Atenienses, atenienses, acabais de me condenar a este epílogo na vida da forma. Hei de tomar o líquido que há de me retirar deste chão da terra. Curiosamente, a voz divina, que sempre se fez ouvir no hino de minha alma, que nunca se afastou, que nunca me abandonou, de repente silenciou. Nesta oportunidade em que me condenais à morte, atenienses. Entendo que disto se resultará um bem. Me submeto à sorte a que me condenastes, juízes e acusadores atenienses. Mas a iniquidade, a infâmia a que fui exposto, a que utilizastes para fazer este vil julgamento, estarão para sempre amarradas à memória de meus acusadores e juízes. Portanto, submeto-me à sanção, submeto-me à condenação a que me impusestes, entendendo que meus acusadores e juízes também hão de submeter-se à própria condenação. É deste modo que as coisas deveriam acontecer. E no meu entender, conforme o disse, é para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim mesmo, o que nele existe de mortal, de perecível, desagrega-se, decompõe-se e entrega-se ao abraço da natureza. Entretanto, o que há de imortal, de incorruptível, este retira-se
retira-se intacto. Nós estamos à página 227 do segundo volume. Continua. 226, 227. Continua, então, uma série de apontamentos no sentido de apresentar os fantasmas dos vivos, porém em pessoas que estão moribundas. Página 226. Carta de número 596. A comoção mental que vai ser descrita é da mesma ordem das precedentes. Foi-me narrada igualmente como observação pessoal pelo célebre pintor polaco Jan Stika, na seguinte carta de 2 de novembro de 1920. Então essa carta que eu vou ler é a de número 4296. A que eu citei anteriormente é do narração anterior. Caro mestre, olha só, hein? Flammarion era mestre e amigo. Eis o fato de que lhe falei. Era 1912, eu e meu filho Tadeu havíamos partido para Menton, no intuito de nos dirigirmos a Gorbio e visitarmos o sanatório. Chegamos a Menton. Não encontramos aí o automóvel que fazia a carreira de Gorbio. Fomos obrigados a entrar numa confeitaria e a pedir alguma coisa com o fim de podermos utilizar-nos do telefone, solicitando que nos mandassem o carro aludido. Esperando que ele chegasse, e enquanto tomávamos o chocolate, fui de repente assaltado, atormentado por pensamentos angustiosíssimos acerca de meu neto Casper, que nesta época tinha 7 anos. Foi em tal momento que senti que nós, pais e avós, somos como que para nossos pequeninos. Meu pensamento ia para o pai de minha mulher, que também se chamava Casper. Com o coração oprimido, comecei a chorar. E um bom chorar. Meu filho, espantado, perguntou-me o que eu tinha. Respondi que pensava no meu neto e não sabia a razão por que estava tão comovido. Pois bem, volvidos 15 dias, soube por uma carta de minha filha que no próprio momento em que eu senti-me tão perturbado, um domingo, à mesma hora, o pequeno Casper tinha sofrido em Cracóvia operação do trépano e havia corrido perigo de morte. Assim se esclarecia o mistério da minha comoção. Não será isto um fenômeno de telepatia que corrobora a tese experimental que o Senhor sustenta? Interrogação. Quem assina é Jan Stika, carta de número 4296. Continua Flammarion. Esta sensação mental, à distância, mostra-nos que tais fenômenos observam-se mesmo fora dos casos de mortes, por ocasião de acidentes graves, operações não seguidas de falecimento, comoções transmitidas por ondas etéreas. Como serão regulados, determinados os nossos destinos? Quais são os laços, as afinidades que atuam sem o sabermos? A senhora Germana Sens, que vive em Bordeaux,
contou-me a 3 de junho de 1920 um fato histórico, aliás, um fato fisiológico, muito curioso, e pediu-me para não revelar nomes. Eis este fato. A senhora X perdeu em 1918 um sobrinho de 14 anos dotado de grande inteligência. Este rapaz vivia em bordéis. Tinha uma prima irmã, nascida no mesmo ano, no mesmo dia, à mesma hora em que ele nascera. Os dois pequeninos amavam-se. Pareciam um com o outro, escreviam-se cartas em que havia alguma coisa mais do que amizade. Era como um amor nascente. Ora, os dois morreram no mesmo ano, no mesmo dia, à mesma hora, da mesma doença. Um em Paris, a menina, e o outro em bordéis, o rapaz de 14 anos. Carta de número 4152. Continua Flammarion. Esta tocante união na vida e na morte de duas crianças, dois adolescentes, inspira mais uma reflexão. O inquérito que fiz ao mesmo tempo, tanto sobre este como acerca de outros fenômenos psíquicos, assinalados pela narradora, forneceu, como quase sempre, as mais completas confirmações. Estas simpatias integrais são raras. São raras, mas incontestáveis. Manifestam-se, sobretudo, entre os membros de uma família, entre amantes, entre amigos. Destacarei algum dos meus papéis. Aqui está, por exemplo, uma sensação telepática experimentada por irmã e irmão gêmeos, abre aspas. Tinha uma irmã gêmea a qual consagrava grande afeto, muito mais vivo talvez que o reinante entre irmãos e irmãs. Estava ela numa casa amiga a cerca de 20 quilômetros de distância do meu domicílio. Na manhã em que eu recebi uma carta da pessoa junto de quem minha irmã se encontrava, prevenindo-me de que ela se achava ligeiramente indisposta, mas sem o menor perigo. Na noite deste mesmo dia, quando eu me sentava à mesa com a minha jovem esposa para jantar, deixei de súbito cair a colher, exclamando: Meu Deus! Meu Deus! Minha pobre irmã morreu. O fato, infelizmente, era verídico. Recebi meia hora depois a confirmação disto, e assim posso dizer, num telegrama explicando tal morte, que ninguém previra. Há nisto um fato estranho que eu nunca pude compreender. Não assino esta carta, porque tenho horror à publicidade. 30 de março de 1899, quem assina é P.B. Carta de número 338. Lamentando o anonimato do autor, singularmente timorato, penso que a sua narrativa é verdadeira e torno-a conhecida. Se tantas vezes se tem horror da publicidade, é porque nossos adversários, ignorantes, desconhecedores, cobrem tudo
Cobrem tudo para o ridículo, com deplorável inconsciência, com deplorável inconsistência que paralisa o progresso. No entanto, tais observações merecem toda a nossa atenção. Idêntica transmissão entre irmão e irmã, outro fato que vai se narrar. Um dia, num domingo, durante o almoço de uma família muito unida na Escócia, uma das meninas, Mariana Griffiths, levanta-se da mesa e vai para o jardim. Procuraram-na e encontraram-na sentada, cabeça entre as mãos, fitando um buraco cheio de água, parecendo imobilizada de terror, soltando depois um grito. Um grito de angústia, por sentir que seu irmão morrera afogado. Esse irmão de 19 anos, muito amado por sua irmã, a família é composta de 8 pessoas, estava então com 14 milhas, ou seja, 22 quilômetros distante de Blackcall, onde seus pais viviam, e afogara-se precisamente nesta hora, em Firth of Forth. Ao tomar um banho, era domingo, 1º de agosto de 1869. Isso está em Anais da Ciência Psíquica, ou seja, nas sociedades psíquicas. Uma delas, de 1891, página 364. Continua Flammarion, é impossível duvidar de que esse irmão, ao afogar-se, transmitisse à irmã a sua comoção mental, a sua angústia. A mesma sensação entre um filho e uma mãe, narrada por Lombroso, mais um nome para nós pesquisarmos, César e Lombroso, que registrou, entre outros, este exemplo curiosíssimo de comunicação telepática de moribundo. Isso está Arquivos de Psiquiatria, 1901, e também de Vesme, Revista dos Estudos Psíquicos, em dezembro de 1901, página 372. Abre aspas, contando a história. O senhor T. Brusa, de 37 anos de idade, de constituição muito delicada, tuberculoso, nevropata, estava a jantar em Supega, perto de Turim. Era 3 de agosto de 1900, pelo meio-dia. De súbito deixou de comer. E rompeu a chorar, afirmando que sua genitora, moribunda em Asti, sem que tivesse sido informado de sua doença. Não houve maneira de o tranquilizar. Partiu para Asti, onde soube que sua mãe morrera, efetivamente fulminada por uma apoplexia, no dia 3 de agosto, ao meio-dia. A própria morta antes havia deixado bruscamente o seu trabalho no mês de julho de 1889, porque vira sua filha acometida de uma enfermidade na cabeça e fora correr vê-la, encontrando-a na realidade com uma erisipela, problema na pele, Continua Flammarion. Transmissão semelhante ainda entre filha e sua mãe. Essa sensação telepática foi-me transmitida da Rússia a 12 de junho de 1899. Abre aspas. Eu contava 10 anos. 10 anos de idade. Eu contava 10 anos de idade e minha mãe
Vivia a distância de 100 vestras de mim. Certa manhã, ouvindo bater às 8 horas o som do sino, fez-me doer o coração. Comecei a chorar. Tive uma crise nervosa. As lágrimas, o mal-estar, duraram todo o dia, sem que ninguém pudesse explicar a razão, o motivo, o porquê disto. No dia seguinte, à noite, recebeu-se uma carta anunciando a morte de minha mamãe, justamente pelas 8 horas da noite do dia em que eu experimentei a aludida angústia. Ai, chorei. Quem assina é Helena Danitovich, em Tiraspol, Rússia, carta de número 668 do arquivo pessoal de Camille Flammarion. Continua Flammarion. Essas transmissões mentais entre mãe e filha são frequentes, ainda que as manifestações telepáticas de moribundos sejam em número abundante para fundamentar nossas convicções. Parece-me que quando as encontramos em nosso caminho de estudos, nosso dever é de continuarmos a anotá-las. São mais pedras para o edifício futuro. Ora, lendo ultimamente a obra de Paulo Auguste Hugues, intitulada Manifestações dos Espíritos. Então, olha só, hein? Paulo Auguste, ou Hugues com H, intitulada Manifestações dos Espíritos, de Paris, de 1857, declarou-se-me a narrativa seguinte, abre aspas: enquanto se imprime o meu livro, eis que o Correio de Lyon publica. Na noite de 27 para 28, um caso singular de visão intuitiva produziu-se em Croix, Rússia. Nestas circunstâncias, há 3 meses aproximadamente, os cônjuges B. honestos operários tecelões, movidos por louvável sentimento de comiseração, acolheram em sua casa como doméstica uma rapariga nos arredores de Bourgogne, pouco menos de idiota, que haviam encontrado na estrada de Brignais, onde fica o seu campo. No último domingo, entre 2 e 3 horas da madrugada, foram despertados por gritos lancinantes. A empregada dormia no ateliê contíguo ao seu quarto. A senhora B, acendendo o candeeiro, acudiu e encontrou a doméstica em estado de exaltação difícil de descrever. Torcendo os braços em assustadoras convulsões, chamando sua mãe, que, ao que afirmava, acabara de morrer. Depois de ter consolado como pôde a pobre rapariga, a senhora B voltou para seu quarto. O incidente estava quase esquecido quando, na tarde de ontem, terça-feira, o distribuidor de correios entregou uma carta do tutor da rapariga, informando de que na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da manhã, a sua mãe morrera, em consequência de haver caído de uma escada. A pobre idiota partiu ontem de manhã mesmo para Bourgogne em companhia do Sr. B, seu patrão, para receber a parte que lhe cabe da herança de sua mãe, de quem tão tristemente vira, em sonho, o fim lastimável. Flammarion continua. Ainda que não tivesse havido, ao que parece, inquérito organizado para apurar o fato, é difícil supô-lo inventado. E como grande número de outros análogos foram absolutamente verificados, este pode juntar-se à respeitável soma de observações dessas, abre aspas, visões intuitivas, como se dizia outrora, ou melhor, as comunicações psíquicas à distância. Acrescentarei que, neste caso, não se pode invocar a explicação de coincidência fortuita durante a inquietação do sujeito.
relativamente à sua mãe, porque não foi de velhice, de doença que ela morreu, mas um incidente imprevisto, repentino. Acontece o mesmo na observação seguinte que me foi transmitida por meu irmão, Ernesto Flammarion. Então, Camille Flammarion, Ernesto Flammarion. Entre os escritores de quem ele publicava as obras, contava-se uma mulher nova, elegante, a senhora Gina Saxe-Böhm, prêmio de beleza no concurso de Miss. Tinha sido muito notada numa festa que ele dera deve ser o Eugênio Flammarion, né? Em 1893, para reunir os principais autores de sua importante casa editora. Então, quem vai assinar é Ernesto Flammarion. Eu publicara 3 romances escritos pela senhora Gina Saxe-Böhm. Disse ele, e como deixara de escrever-me, esquecera-a completamente. Ora, volvidos 10 anos, encontrando-a na Avenida da Ópera, numa das sucursais da livraria, por uma sexta-feira, às 3 horas da tarde, tive bruscamente a sensação persistente da imagem da encantadora mulher. E a minha surpresa era tanto maior quando eu não a tinha pensado, nem ela não havia pensado nela há muito tempo. Na manhã seguinte, recebi um cartão de convite para o seu enterro. Na manhã seguinte, informando-me dos pormenores deste inesperado fim, soube que ela exalara o seu último suspiro 3 horas da tarde, sexta-feira. Pensaria ela no momento de morrer nos seus escritos, no seu editor, na livraria? Onda voando no espaço e encontrando um receptor no seu cérebro? Há nisso, evidentemente, mais alguma coisa que coincidência fortuita. Quem assina é Ernesto Flammarion. Olha só, hein? Ernesto Flammarion, Ernesto Bozano, que é outro pesquisador, e aqui Camille Flammarion. Camille Flammarion continua os seus apontamentos. Entre a correlação entre o falecimento e a impressão experimentada pelo irmão dele, né, do proprietário desse livro, né, do editor desse livro, impõe-se a nossa atenção em todas as observações análogas. As sensações telepáticas apresentadas neste capítulo produziram-se no momento em que se passaram os fenômenos psíquicos, os fenômenos físicos que lhes deram origem. Algumas vezes os precedem e os anunciam. É um novo mistério. Assim, a sensação intuitiva que vou apresentar precedeu o acontecimento. Foi-me comunicada a 20 de outubro de 1920 pelo príncipe, quem conversa com Camille Flammarion, Trubetskoy, de quem já publiquei 2 observações notáveis. Ou seja, o príncipe Trubetskoy também era um psiquista, um pesquisador dos fenômenos que estamos nos referindo. Há alguns anos ainda, toda a família de Henri Cordy, o célebre escritor milanês de música, vivia a rua Omenone número 1, no último andar. Habitava sua irmã Amélia Brentano, muito doente, esposa de um arquiteto bem conhecido, prematuramente morto e vencedor do concurso mundial da nova fachada da catedral. O andar inferior era ocupado por amigos da família, de quem não me ocorre o nome. Então a senhora e a senhora X. Na noite de sábado, 18 de fevereiro de 1899, havia um grande espetáculo na Scala. Mas o Sr. X. não conseguiu persuadir sua mulher a acompanhá-lo ao teatro. Estava angustiado, ele partiu, portanto, só. Depois da meia-noite, reentrando em casa, encontrou a habitação iluminada, os criados em pé de sua mulher em estado desolador. Inexplicável emoção a dominara, e uma coisa horrível tinha no seu espírito passado por diante da janela.
Seu marido, todavia, conseguiu apaziguá-la, fazê-la deitar. À noite se deslizou, né, relativamente calma. Ora, na manhã seguinte, a pobre senhora Brentano, sob qualquer pretexto, afastou de junto de si a sua enfermeira e, impelida por uma ideia fixa, num acesso súbito, abriu a janela, atirou-se à rua, onde ficou morta, sendo passado, ao cair, por diante da janela no quarto da senhora X. Quem assina é o príncipe Trubetskoy, carta de número 4287. Camille Flammarion continua. Pretender explicar semelhante fenômeno seria perder o nosso tempo, dado ao estado atual das ciências psíquicas e naturais. Falta-me espaço para continuar a exposição desses fatos tão curiosos. Provarão 100 ou 10 vezes mais. Aliás, ele fala assim, provarão 100 casos mais do que 10 casos? Certamente há um limite. O leitor está edificado. Sabe atualmente no que há de se pensar. Eis ainda, no entanto, um caso particularmente notável, de que eu lamentaria não apresentá-lo. O amor, o afeto, a dedicação não são condições indispensáveis para a produção deste fenômeno. Tal exemplo vou apresentar. Uma sensação telepática de morte, complicada, de intuição singular, foi-me transmitida pela senhora Susana Ollendorff, esposa do célebre escritor, o editor parisiense. Susana Ollendorff, no mês de novembro de 1920, é digna de toda a atenção. Eila, o apontamento, né? O que vou narrar passou-se no mês de março de 1909. A greve dos Correios e Telégrafos, predecessora doutras, estava então no seu auge. Certa manhã, quando eu estava penteando, ou quando eu me penteava, sentado à minha penteadeira, observei-me o espírito de repente. Atravessou-me o espírito de repente a ideia de talvez minha tia, que era de resto a única parente que me restava no mundo, estivesse morta. E a tal hora em que, em virtude desta breve, a única parente que me restava no mundo, travessão, né, estivesse morta a tal hora, e que em virtude desta greve, a greve, né, dos Correios, eu o ignorasse. Mas de súbito atravessei mentalmente, acrescentei mentalmente, sim, vou sabê-lo, porque ela morreu, com efeito o pároco X. Virá anunciar-me o seu falecimento. X é o lugar em que minha tia vivia e ficava a algumas horas distantes de Paris. Devo dizer que ela ia fazer 78 anos, mas era forte e quase nunca estivera enferma. Desde o verão precedente eu não a via. Ajuntarei também que não era grande a afeição que nos unia. Era uma criatura excelente, devotada, muito ligada ao clero católico, que não me perdoava, né? A tia não perdoava as ideias independentes que ela está escrevendo aqui tinha, e que ela julgava subversivas. O seu mau humor era intransigente, difícil, o seu caráter. Nem sempre nos entendíamos, no entanto, eu tinha para ela certo apego, proveniente, sobretudo, do fato de sermos as duas únicas sobreviventes da família. Em suma, o pensamento de que ela devia ter abandonado este mundo sem eu o saber não deixou de me atormentar. Nesta manhã, durante o dia, recebi a visita do meu marido, que não era então mais do que um amigo para mim. Acompanhando-o à porta, quando ele foi embora, disse-me, não entendi. Durante o dia, recebi a visita de meu marido, que não era então mais do que um amigo para mim. Acompanhando-o à porta, quando ele se foi embora, disse-me,
Imagine que há algumas horas esta noite sou perseguida pela ideia, ela comentando com ele, né? Disse-lhe, imagine que há algumas horas a esta parte sou perseguida pela ideia de que minha tia deve estar morta, do que não fui informada por causa da greve, mas que vou saber notícias, porque o pároco X, né, o pároco lá de X, né, se dispõe a trazer-me notícias a tal respeito. E olhe, acrescentei eu, designando a porta da entrada, se eu visse atrás desta porta, ou seja, o pároco do lugar lá onde a tia dela morava, não experimentaria a menor surpresa. Abri a porta referida e quem estava lá? O pároco de X. Que isso, hein? Abri a porta referida. O pároco de X, não estava por detrás da porta. O meu visitante sorriu pouco. É marido? Eu não entendi. Visitante, marido, visitante, eu não entendi isso. Sorriu. Pouco depois da sua partida, uma de minhas amigas vinha buscar-me para sair. Quando me entregaram um bilhete enviado pelo senhor Ollendorff, então diretor de um grande jornal da manhã, este bilhete dizia textualmente: se estiver ainda em casa, quando lá chegar este bilhete, passe pelo jornal. Tem uma coisa importante a transmitir-lhe. Sei, disse eu à minha amiga, o que vai dizer-me é a notícia da morte de minha tia. O cura de X, né, do local lá onde a tia morava, espera-me no local para me informar disto. Li nos olhos assustados de minha amiga o pensamento que eu tinha perdido a razão. Quer dizer, a amiga achou que eu tinha enlouquecido. Que indícios há para que sua tia esteja morta? Perguntou ela. Porque havia de ser hoje, não outro dia, finalmente que iria ao pároco DX fazer a este jornal que ele certamente considera como seguido de maus princípios. Olha que interessante, né? A tia não gostava dela por causa dessas ideias, né, estranhas. Tipo, ela gostava desse tipo de leitura aqui, ó. Li os livros de Flammarion. O pároco de X, que era a localidade lá, o cura de X, né? Ele também não tinha simpatia pelo jornal. E, no entanto, o pároco de X foi lá no jornal e o dono do jornal, o editor do jornal, chamou ela. Partamos e lá veremos, respondi. E a amiga olhando para ela, noidou, né? Volvidos minutos, chegamos ao Gil de Blas. Esse é o jornal, né? A primeira coisa que vimos foi a longa figura negra do pároco perfilando-se diante da porta. Ah, senhor pároco, exclamei eu, sei o que me traz. Sim, senhora, respondeu ele. O senhor Ollendorff acaba de repetir minha conversa que tiveram. Estou espantado. Minha tia, assaltada durante a noite por uma congestão que nada deixava prever, fora encontrada pela manhã inanimada no seu leito. Então ela falou isso para um amigo, que falou marido, deve ser amigo do marido, eu não entendi a leitura. Depois ela falou para a amiga, depois ela falou para o rapaz do jornal lá. Olha, e o pároco que veio trazer a notícia, o amigo do jornal, já tinha comentado, né? Aos gritos da criada acudiram os vizinhos que preveniram o sacerdote. Este que de resto tinha recebido instruções, porque tive surpresas de saber que minha tia me deserdara. Por causa do interesse dela por esses assuntos, fantasmas dos vivos, fantasmas dos mortos, assuntos espirituais, a tia dela, que não gostava, deserdou ela e deu dinheiro para a igreja. Então o padre, o beneficiário da herança dela, veio trazer a notícia.
Olha que coisa, hein? Porque tive a surpresa de saber que minha tia me deserdara em proveito dos padres, em que não provocou a minha... Não provocou a minha direção. Em vão provocou a minha direção. Quer dizer, ela não ficou desnorteada, ela não perdeu a direção por causa de ter sido deserdada pela tia por causa dos conceitos de vida dela, né? Então a igreja ficou com o dinheiro dela. Em vão provocou a minha direção. Não a encontrando, procurou o meu marido, que frequentava a casa de sua ovelha. Que é isso, gente? Não a encontrando, procurou-se de meu marido, que frequentava a casa de sua ovelha. Decidiu-se ir diretamente ao jornal. Eu acho que ela era separada, porque não é possível. Falou em marido, agora já não é marido, o marido é um amigo. Então ele procurou o marido dela. Então eles eram separados. Quer dizer que ela realmente era para Frentex, né? Era uma mulher separada. Para a época era um escândalo. Ela tinha pensamentos espiritualistas, era outro escândalo. Susana Ollendorff. Susana Ollendorff era correspondente de Camille Flammarion em relação a esse tema. Olha só, não a encontrando, lembrou-se de meu marido que frequentava a casa de sua ovelha. Ah, entendi. Então o marido dela, que devia ser separado da Susana Ollendorff, tinha interesses afetivos por uma das... Isso aí eu estou imaginando, né? Vocês me perdoam se não for. Então ela devia ser separada, essa Susana Ollendorff, mas era amiga do marido, e o marido estava namorando uma ovelha do padre. Decidiu ir-se diretamente ao jornal a fim de me avisá-lo. Tal é, caro mestre, a circunstância narrativa da história. Ao fim, o cura da cidade de X recebeu toda a herança da velhota de 80 e tantos anos, 87 anos que morreu, que ao invés de deixar o dinheiro para a sobrinha por causa das ideias estranhas, né, espiritualistas que ela tinha. E aqui nós estamos na página 235. Eu vou parar essa leitura e continuar na próxima vez. Veja bem o preço que se paga por pensar diferente da época em que se vive. Nós estamos em 2023, no mês de fevereiro. É muito diferente disso. O que está acontecendo com o espiritualismo na Terra? Esse assunto é motivo de pesquisa, 1800 e pouquinho, 1900 e pouquinho, nós estamos em 2200 anos depois. Ernesto Bolzano, Camille Flammarion, Alexandre Kizakov, Allan Kardec e tantos outros nomes. Coronel Alfred de Rochas, Alberto de Rochas. São nomes e mais nomes que vão surgindo. Sociedades de estudos psíquicos compostas por uma coletânea, fizeram ali então uma sequência, como diz, uma bíblia do psiquismo, aonde neste tomo infinito, neste livro infinito, iriam se acrescentando casos e mais casos de psiquistas ateus, de psiquistas espiritualistas, para que os fatos ficassem ali registrados sob palavra de honra, sob pesquisas sérias, pesquisas honradas, pesquisas que visam confirmar. Essas sociedades eram compostas de príncipes, duques, barões, intelectuais, ou seja, pessoas que tinham largos recursos financeiros e que eram capazes de mandar investigadores ou de se deslocarem daqui para ali, de lá para cá, para confirmarem esses depoimentos. Muitos dos depoimentos em uma época em que a palavra de honra valia muito, a ponto de se haverem duelos por causa da palavra empenhada. Negócios eram realizados sem documento. Se a gente for estudar essas documentações envolvendo
venda de escravos, venda de imóveis. Desde o descobrimento do Brasil, depois dali da divisão do Brasil em capitanias hereditárias, nós estamos falando do Brasil, quase 500 anos transcorreram sem nenhum papel. O que não se fazia? Um invadia a terra do outro e ocupava, né? É muito diferente isso em outros países. Chegou-se até o registro do vigário, ou seja, se criou, já que a igreja estava tão, né, presente em todos os cantos do Brasil, particularmente, se registrava nas igrejas o nome das pessoas. Eu nasci, fui batizado, estava lá o batistério da pessoa. Eu comprei o terreno, então o padre registrava a propriedade, né? E essa senhora, Carola, né, de 86 anos, as duas únicas parentes vivas, essa senhora Susana e sua avó de 87 anos, a avó, que só tinha ela por parente, preferiu deixar para a igreja. E o padre foi lá para comunicar o patrimônio que agora era dele, né? Então a gente está fazendo esse comentário para falar a dificuldade que é. E hoje em dia nós vivemos esses mesmos problemas, né? Indiferença, zombaria, ridículo, ao invés de uma pesquisa séria e sincera, porque afinal de contas, esses fenômenos relacionados à imortalidade são de interesse de todos nós. São interesses de todos nós. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, unidos no ideal de fazer reverberar a pesquisa de Camille Flammarion. Iniciamos pelo seu segundo volume. A aparição do duplo de pessoas que estão próximas ao momento da morte, por doença ou por fatalidade. Já vimos o caso de pessoas e do método utilizado por Flammarion, pessoas que gozam de perfeita saúde. Já vimos os casos de Aksakov, que tem uma pesquisa semelhante à do à do Camille Flammarion. Então, senhores, nos dias de hoje, onde a internet, as câmeras de vigilância, as pessoas que buscam apresentar o seu nome, o seu esforço, junto ao YouTube, junto aos canais, com objetivos diversos, desde o financeiro até a busca pela verdade. Tantos e tantos esforços são feitos nesse sentido. E este trabalho que agora apresentamos visa justamente nos relembrar de que somos imortais, herdeiros de uma chama crística, herdeiros da própria essência do Criador. Estamos nos interrelacionando, psiquicamente ligados um ao outro. Pensamentos negativos provocam dores em nossos destinatários e o reverso é igual. Que somos herdeiros de nossas próprias escolhas, nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos, nossas próprias decisões, nossos próprios empenhos. Então,
qual é a melhor proposta? O autor, o responsável, o gerente, o tutor de nossos destinos, há 2000 anos fez-se presente aqui na Terra e disse: eu sou o caminho, verdade, vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vós sois deuses. Pai nosso, somos irmãos. Aquilo que eu faço, podeis fazer e muito mais, se o quiserdes. Como o Cristo de Deus, o Verbo que fez acontecer todo esse projeto existencial que nós estamos vivenciando por aqui, em sua grandeza cósmica, nos permite que pouco a pouco descobramos que o caminho mais fácil, o mais direto, o mais produtivo é o amar, o respeitar, o humanizar. É descobrir-se que vivemos em uma metamorfose ambulante, física, moral, intelectual, e que cada qual é único, cada um de nós é único, então todos somos diferentes. Então nisso há um convite ao respeito às diferenças, diferenças no sentido, diferenças no pensar, diferenças no viver. Cada qual tem dentro de si esta chama que une ao Pai Celeste, que confidencia com o Pai Celeste, que recebe instruções do Pai Celestial e que nos une a todos e nos torna responsáveis uns pelos outros. Diante desta realidade de imortalidade e de fraternidade consciente, é que nós nos empenhamos neste trabalho. Apresentar fatos e mais fatos. Somos herdeiros da obra do Pai Celestial. Somos cidadãos cósmicos. Somos coautores. No que pensamos, as coisas irão acontecer para o bem, para o progresso, para a melhoria da própria vida, da vida em sociedade, ou para complicar a vida uns dos outros. E diante das consequências de nossas opções, vamos refazendo, reavaliando, reconsiderando. Afinal de contas, a imortalidade é nossa herança. Não há como morrer, não há como devolver a vida. Não há como. Abandona-se o corpo numa covardia moral, no enfrentamento das coisas que não compreendemos, mas que são justas, que são para o nosso progresso, que são para a nossa melhora, que são para a nossa construção. Se nós formos avaliar a vida de todos os grandes escritores, dos grandes poetas, dos grandes artistas, nós vamos ver que são vidas, né? Por exemplo, nos dias de hoje, Charles Chaplin, faça uma pesquisa do que aconteceu na vida de Charles Chaplin para ele chegar onde ele chegou. Confúcio, Lao Tse. Como foi a vida dessas pessoas? Todos sofremos, todos somos alvo do buril da adversidade. Mas se estamos cientes de que somos seres imortais, numa construção permanente, diante da eternidade, o próprio planeta Terra um dia vai deixar de existir. Quantos anos tem a Terra?
4,5 bilhões de anos. Quantos anos tem o nosso sistema solar? 13 bilhões de anos. Bilhões. Nós estamos falando em bilhões de anos. Jesus já era o Cristo, já recebeu a responsabilidade de cuidar desse orbe há 4,5 bilhões de anos. Há 4,5 bilhões de anos ele já o era. Antes que o mundo fosse, eu já era. Ele afirma isso textualmente. Olha que coisa interessante. Então, e antes do Cristo? Há irmãos nossos mais velhos afirmam que Jesus tem 13 bilhões de anos. É uma afirmação de alguns espíritos através da mediunidade, de algumas pessoas respeitadas. 13 bilhões de anos. E quem tiver 300 bilhões de anos? Jesus é o quê? É o nosso Cristo, é o nosso tutor, mas é uma ameba perto de quem tem 300 bilhões, porque se Deus, o Pai Celestial, é eterno, criando de sempre, sempre cria, sempre criou, sempre existiu, e que soltou uma fagulha de si próprio em cada um de nós para que nós também nos tornemos Cristos, nos cristifiquemos, saibamos de nossa origem cósmica, que somos co-criadores como o Pai para produzir nesta ou naquela direção. Imaginemos a complexidade de tudo isso. Os livros mediúnicos mais recentes falam dos ovoides, falam das colônias espirituais, falam da segunda morte, da terceira morte, que na realidade são apenas palavras. Palavras. Porque na verdade não há como deixar de existir. Mas são termos que os espiritualistas, que os profetas, que os canalizadores vão se utilizando para a semelhança do que aconteceu com esses pesquisadores. Camille Flammarion não apresentava verdades definitivas. As pessoas tinham pressa para que ele concordasse com Kardec a respeito dos espíritos, a respeito da versão apresentada por Hipólito Leão Denis de Rivaio. E, no entanto, ele se mantinha sereno e dizia: Kardec diz isto, Maier diz isto, Ernesto Bozano disse isto, e tantos outros, vai apresentando casos e mais casos. Então, meus irmãos, somos todos imortais. Jesus o demonstrou através da sua própria vida, ressuscitando, que é uma palavra, entre aspas, que tem uma significação própria. Mortos. O próprio dia em que ele estava lá expirando na cruz, a terra tremeu. As tumbas se arrebentaram e se viu pessoas que já estavam mortas se apresentando por toda a comunidade. O véu do templo rasgou, o céu escureceu. Tempos depois, 3 dias depois, ele apresenta-se a Maria de Magdala. Ele se apresenta na estrada de Emaús. Ele se apresenta na intimidade com os discípulos e diz a Tomé: toca, Tomé, sou eu, veja bem os cravos, né? Onde está ferido. E depois, diante de uma comunidade que iria espraiar aquelas verdades de que ele se fez mensageiro, portador, ele ascende para as regiões celestes.
Então o próprio Cristo é mensageiro da imortalidade. Muita paz a todos.